Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou falar sobre, eu vou enfatizar um pouco mais sobre sair do negativo, saia do negativo. Então acho importante tá colocando isso, enfatizando e batendo bastante nessa tecla. Então assim, o sair do negativo não é uma espécie de botar a culpa em alguém. Vocês que já estudam, já lidam com esse tema, já sabem que não se trata disso. Mas as pessoas se sentem culpadas. Digamos, eu me sinto culpado por algo que eu tenha feito. Digamos, então, existe essa culpa. Então, existe a pessoa se achar culpada quando você aponta algo. Porque a própria pessoa se acha culpada. Então, se a pessoa já se acha culpada de algo, mesmo que está subconsciente, mesmo que ela negue, e alguém vai e aponta, aí ela acha que o outro está acusando de algo. Mas não é essa a intenção. Sobre esse negativo, então, sobre esse tirar a culpa, nós nascemos e fomos criados, crescemos num meio que não é o nosso natural. Isso aqui não é o nosso natural. E crescendo nesse meio, ignorando isso, tendo a memória apagada, você cresce achando que é o natural. Então você cria ali uma personalidade e adota tudo isso e acha que é mil maravilhas. Com o passar do tempo, com o despertar, você vai se dando conta que não é bem assim, que as coisas não são bem assim, que essa não é bem a sua natureza, aí você vai mudando. Só que ainda fica muitas coisas fica resquícios dessa natureza anormal, que nos foi imposta devido ao meio contaminado que nós viemos a nascer, nascer, crescer, ser criado. E uma das coisas que é clara, que a gente identifica, que a gente já deve estar identificando para deixar para trás, é essa mania negativa que a gente tem. Essa mania de ver tudo com olhos negativos. A gente olha alguma coisa, olha uma mudança e fala, nossa, vai prejudicar a tal coisa. Ou seja, tudo, eu não vou falar nós, mas as pessoas, assim, digamos, no geral, as conversações que elas têm, as conversas, se baseiam em reclamações. Elas se reúnem geralmente para reclamar do clima. É aquela coisa da manipulação midiática. Tá na TV, criminalidade que é comum, então elas se reúnem para falar e reclamar da criminalidade. Criminalidade, do governo, do tempo que não chove, do muito frio, do muito calor. Então, é tudo em base nisso. Você vai falar de outra pessoa, as pessoas vão fazer a tal fofoca, que vai falar das qualidades negativas. Qualidades, não é nem qualidade, isso é negativo. Aí vai falar do que tem negativo no outro. Então, isso é o meio poluído que nós viemos a nascer e crescer. E isso impregna, impregna na gente. Então, é como eu falo nos vídeos anteriores, forma aquela camada, aquela capa de ego, negativismo. Então, tudo que você está expressando, você tem uma luz lá dentro, e ela passa por essa camada e vai expressar lá fora negativismo. Então, assim, tudo que a gente tenta fazer, tudo que a gente vai buscar, tudo que a gente vê, o que a gente está querendo mudar, enquanto tiver essa camada, a gente vai estar enxergando o que está errado lá no outro. E não é bem o que está errado lá, é o que está ressoando, porque está em nós. Então, é aquela coisa do outro ser um espelho de você. Então você vê o que tem errado no outro porque está em você ainda. Senão você não conseguiria ver. Ou, se você visse, você não cria aquele laço energético que te dá a indignação. Ou seja, eu vejo algo, eu fico indignado, eu me escandalizo, tal. Você percebe isso, você sente nas suas emoções, que você se altera porque está em você. Então você precisa corrigir algo em você, que aí você já não vai ter aquele vínculo emocional, porque a emoção, quando ela está descontrolada, ela turva o mental. Então você não vê a coisa pelo que ela é. Então, quando você equilibra a emoção, aí sim você vai tirar aquela camada, aquela coisa ruim, digamos, ela vai continuar existindo, não vai deixar de existir porque você agora está vendo com outros olhos, mas aí você vai ver com outros olhos, literalmente, e não vai te afetar, não vai te deixar em deprê, aquela coisa toda, e você vai estar sendo um agente curador daquilo, porque você não vai estar mandando mais energia negativa, aquela coisa de ressoar.
né? Se você ressoa, aí já é dois vibrando na mesma sintonia e a coisa piora. Então você vai cortar aquela ressonância, né? E vai inverter aquele polo. Então se está negativo, você não precisa do outro tal, você manda já, digamos, uma emoção equilibrada ou não manda nada, deixa que o outro viva da forma que ele quer viver. Então assim, mas nós somos muito afetados por isso, às vezes a gente não se dá conta, né? Porque aquela coisa, aquela a mania mesmo de reclamar, né? E a gente vai passando por etapas, é interessante, né, você observar, porque eu mesmo, né, observando a minha trajetória, quando você se dá, quando você sabe dessas coisas, sabe da manipulação da Matrix, né, de tudo que existe por trás disso, a gente condena, né? A gente condena, a gente quer expor e vai tendo etapas, né? E a gente vai passando por essas etapas, mesmo condenando, mesmo com aquele filtro de ódio, de raiva e tal, ou seja, você não freia naquilo, você tem que continuar, né? E com o tempo você vai vendo melhor tudo isso e vai passando desses limites. Né? Que, por exemplo, quando você está ali na Matrix ainda, você está assistindo Cidade Alerta, né? Que é o antigo lá, o da Atena, tinha um outro lá que é o mais antigo, eu esqueci o nome agora. E via todo aquele lixo, né? E tem programação que são as novelas, que é sempre o mesmo roteiro, né? E enfatiza aquela coisa de brigas e conflitos. E a humanidade, né, vai chafurdando nessa lama de negativismo. Então, assim, a gente que rompe essa camada, né, primeiro essa primeira camada, a mais grossa, né? Aí você vai dar de cara com quem está por trás, manipulando tudo. Aí você bate em outro, só que ainda você ainda tem um pouquinho de negativismo e tal, e você vai contra esses caras, né, e condena e tal. A maioria para aí, né? Que é aquela coisa de conspiração. E tem um lado oculto, né, que são esses deuses que pedem sacrifícios, né? Tá lá bem descrito aí no livro da Bíblia. E, e tem outras literaturas, né? Eu tenho, a fonte é riquíssima que fala sobre tudo isso, né? Sobre esses seres que vampirizam, né, raças. Não é uma, são várias parasitas que vampirizam o ser humano, né? Então aí você começa a condenar essas raças e tal. E se a pessoa não para nisso, né, continua estudando, tal, né, aquele negativismo que tem nela, aqueles filtros que ainda restam, porque você nasceu no meio da lama, é normal, você sair da lama, você vai sair todo sujo, né, todo chafurdado, aquela coisa, e vai limpando aos poucos. É o que eu falei no vídeo anterior. É um copo com água suja, começa a pingar água limpa. Aos contas gotas, uma hora aquilo vai clarear. E quando isso vai clarear o seu mental, você vai ver a coisa de uma outra forma, tal, né? E já não vai se identificar tanto com aquilo. Por que a gente se identifica tanto com essa realidade? Porque eu cresci aqui no. Aquela coisa que eu falei. Você nasceu no meio da lama. No meio da lama você não vê nada. Você vê você acha que você é igual ao outro, né? Porque tem um corpo igual. Mas à medida que você vai saindo, você vai ver. Não é tão ver, porque isso aqui não ancorou ainda na Terra. Né? Essa coisa de uma realidade maior. De existir todo um universo habitado com mundos, digamos, perfeitos, né? Civilizações diferentes da nossa, toda uma realidade que não é a realidade ainda da Terra, porque estamos na lama, né? A lama ainda cobre todo mundo e as pessoas ainda não se conectam a isso tudo. Então nós nos conectamos de uma forma interior, né? Porque fisicamente não é uma realidade ainda, embora tenha muitas provas claras aí tem, né? Que as pessoas ainda ignoram porque a lama cobre, só que está aí, só não vê quem não quer. Né? Não é porque um meio oficial nega que não existe. E a maioria ainda está nesse nível de precisar de alguma patente superior para falar, ó, é real. Né? Então nós interiormente nós sabemos e conhecemos essa realidade porque fazemos parte dessa realidade, porque viemos dessa realidade, né? E a gente vai aos poucos se reconectando com tudo isso. Então isso nos dá uma dimensão de todo muito maior. Né? E isso aqui fica, essa lama, todo esse chafurdamento, começa a ficar insignificante. Embora nos afete porque estamos aqui ainda. Mas começa a ter uma insignificância. Então a gente tem que passar logo essa barreira, né? E parar de julgar. Então a gente vai ter que parar de fazer o julgamento.
E que o julgamento ainda é aquela coisinha que ainda está sujinha para a gente estar limpando. Então você vai deixando tudo isso e tal. E então todas essas coisas negativas, né, que vão supor os ETs que vêm manipulam, que chipam as pessoas, as entidades umbralinas, né, os magos negros, os feiticeiros que vêm também chipam as pessoas junto com esses ETs, junto com os dracos, com os répteis, com os insectoides, né, que são, não estou falando que todas as raças são negativas, mas é o que mais caracteriza, né, o que mais causa aqui, né, seria os reptilianos, mas nem todo reptiliano, tem reptiliano que está aí muito, né, acima de muitos anjos que você acha que é anjo, né, e não tem a ver muito com raça. Mas as pessoas se prendem a isso, né, e ficam nessa faixa de vibração de realidade, aí claro vai ficar susceptíveis às manipulações deles. Mas você saiu só um pouquinho, né? O ser humano é difícil você vir e falar o que é o ser humano, porque as pessoas estão nessa coisa da visão ainda física, né? Não está impossibilitada de ver o que tem além do físico. Mas é essa limpeza que você faz, né? Que é não deixar que as suas emoções fiquem ao vento, né? De que qualquer evento, que qualquer coisa que a mídia vem e coloca para você, aí você já vibra com aquilo, né? Falando das, vamos supor, das Olimpíadas, das competições que eu fiz um vídeo aí anterior. Então eles colocam algo, aí você já entrega as suas emoções para aquilo, né? Que é o circo. Coloca uma notícia ruim, você já entrega as suas emoções para aquilo. Próximo nível, vai vir o Nibiru e vai matar todo mundo. Você entrega aquelas emoções para aquilo. Então você pede no Salvador, venha nos salvar, aí vem alguém mandar uma mensagem bonita, você já se abre também. Então assim, controlem mais as suas emoções, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui parado, alguém vem e começa a me chacoalhar, eu estou vendo a pessoa, eu vou me incomodar. Eu falei, para com isso, né? A pessoa vem e para. Ou seja, eu controlo os meus movimentos, né? E só que com o corpo emocional, as pessoas deixam que fazem isso com ela, deixam que peguem elas e fazem o que quiser, jogar para todo lado. Né? Quando você tem um evento esportivo que todo mundo está com a atenção voltada para aquilo, está fazendo o quê? Seu corpo emocional está aberto, né? Então está sendo controlado no meio externo. Então o que você tem que fazer? Toma isso para si. Então assim como você fica equilibrado, como uma pessoa em meditação, fica aquela pose lá, né, zen, equilibrada, né, imóvel, aparentemente, né, tá ali imóvel e tal. Então a mesma coisa tem que fazer com o corpo emocional. Então tudo que as ligações que você tem, quando você equilibra aquilo, você traz e aí você tem aquela sincronia, né, porque já não tá mais aquela coisa voaçada, né, tipo a aura com as aberturas, com os buracos. Então você vem, forma ali bonitinho, né, tem até no livro de Saint-Germain que ele fala tipo como se fosse um ovo, né, a nossa camada de aura, né? E aquilo tem que estar perfeitinho. E quando aquilo está com problema, começa a apresentar como se fossem rachaduras, né? Rachaduras tais e fica uma coisa, né, quebrada, feia. Então, se você se harmoniza, tal, retoma seu controle do corpo emocional. Então, você não permite mais que essas coisas externas, né, seja o que for que lhe é apresentado, é, notícias ruins, né, coisas da vida, que seja, que não te desequilibre, que não tire você do seu centro. Né, porque a partir do momento que vem algo ruim, a pessoa se escandaliza, né, ela abre a defesa delas. Né? E nessa coisa de abrir a defesa pode ser algo tentando entrar. Né? Que esse é um dos princípios da magia negra. A magia negra ela só entra em você, né? As pessoas falam, isso não existe, não existe, né? Vai nessa. Né? Mas se a pessoa tiver com o campo aberto, aquilo sim vai lá e vai afetar a pessoa. Então, por exemplo, se alguém vai lá e faz uma, digamos, uma macumba, né? Faz um baracubaco lá para enfeitiçar. Acho que é muito comum as pessoas fazerem aquele feitiço de amarração, né? Então ela vai lá no não sei nem quem, né? Contrata lá, aí o cara que tem o contato lá com os espíritos lá trevosos, aí oferece lá o sangue, não sei o que, né? Um sacrifício que eles fazem, ou doce, não sei, qualquer coisa, cachaça. E aí o cara, ele vai, o espírito vai cumprir, né? Porque ele tá ganhando, então vai lá na pessoa que foi pedido para, digamos, para amarrar, para que a pessoa, digamos, fique enfeitiçada pela outra, né? Isso aí é um dos feitiços que as pessoas fazem, né? Mas assim, tem no meio político muito, né? Para ganhar dinheiro, essas coisas, para ganhar as eleições, os políticos fazem muito isso, né? Política e magia negra tá, ó. E, então vai lá. Aí o cara, ele vai até a pessoa. Se essa pessoa for uma pessoa que está equilibrada, harmonia, com seus corpos, né? Em equilíbrio, e vibrando uma vibração boa,
esse espírito não consegue ter acesso à pessoa. Ele nem vê, ele não consegue nem achar. É por isso que eles pedem roupa, pedem pedaço de pano, pedem cabelo, para ver se pega ali a assinatura energética da pessoa para tentar achar. Mas se a pessoa está equilibrada, não acha. Então eles vão tentar fazer o quê? Vão tentar provocar um incidente na vida da pessoa para que ela tenha aquela explosão emocional e se abra. Né? Falar, opa, aqui captou. É que nem você começou a usar o celular aqui, ó, tá usando tal lugar. Então eles pegam, né? Então tem o tipo de magia que a pessoa manda uma carta, ou um e-mail, né, mais moderno, insultando outra pessoa. Então você tem aqueles trolls de internet, né, que vem e começa a insultar. Então eles fazem isso, digamos, de forma até inconsciente. Né? Então insulta a pessoa, irrita a pessoa. E você, se tiver aquele filtro negativo ressoar, né? Então assim, já serve de alerta. Quando você sentir algo, vamos supor, vem alguém e faz uma crítica, ou comentário, ou seja o que for, um elogio, né? Eu acho que até o lado bom você se abre. Então assim, a gente tem que ficar esperto. Né? Ou seja, equilíbrio. É ok, você observa, né? Vai ter uma análise, digamos, aparentemente fria, né? Porque quando a pessoa acha que tem emoção equilibrada, as outras vê ela e acham que ela é uma pessoa fria. Não, eu vou sentir emoção quando eu quero, né? Com as coisas que eu quero. Né? E de preferencialmente quando eu estou numa boa vibração. Né? Então eu vou me emocionar com coisas boas. Né? E meu campo vai estar elevado, nenhuma entidade ruim vai conseguir ter acesso. Né? Se tiver acesso, eu estou exteriorizando energias boas, de felicidade, né? Ou de alegria, e dó das entidades que tentar acesso, porque essas energias são muito fortes para elas e acaba destruindo elas. Então, assim, a pessoa recebe aquela crítica, aquela carta, né, xingando, ou às vezes com denúncias falsas, né, com calúnias, né, mentindo sobre algo, e a pessoa ela vai se escandalizar, né, vai tomar aquele choque abriu, né, o corpo emocional dela, que ficou alvoroçado, então ali teve um acesso e ali ela recebe, digamos, uma chipagem, né, recebe ali o encosto que às vezes vem e fica ali ancorado do lado dela, ou em alguma parte do corpo dela, né, aquelas coisas de magia. Isso, eu diria que para nós, né, que estudamos tudo isso, já é coisa do passado. É coisas que é interessante a gente saber, mas só para efeito de conhecimento. Saber que isso acontece, saber que muitas pessoas, né, nessa terceira dimensão estão passando por isso, vão passar por isso, né? Mas são realidades que elas escolheram viver. Mas que essa não seja a sua realidade. Então é a mesma coisa daquela coisa do médico, do terapeuta. Então ele conhece tudo. Né? Ou seja, conhece, mas você não é aquela coisa. As pessoas que se acham terapeutas, elas acham que tem a obrigação de ajudar outra pessoa, né, de ir lá e curar e tal, só porque ela tem o dom. Não. Tem os seres, a maioria que estão fora da Terra são curadores, são mestres que vêm e tocam na pessoa, a pessoa cura, que nem Jesus. Mas eles não fazem isso por quê? Porque é a realidade que a pessoa escolheu, ela precisa passar por aquilo, porque senão não desperta. Né? Você pode vir lá e tirar o encosto tal, e ela vai lá e pula na lama de novo. Então ela tem que passar por aquilo para despertar. Então que essa não seja a nossa realidade. E se a gente vê alguma coisinha ainda que nos coliga a isso, que a gente consiga observar. Né? Então, como eu já falei em vídeos anteriores, é um filme que você está assistindo e às vezes você se abre todo, né, para aquela emoção, para aquela cena de emoção. Né? No final a pessoa está chorando. A pessoa vai assistir filme de terror e fica lá, né, toda assustada. Então, ou seja, não dê essa brecha. Né? Porque essa realidade. Eu falo assim, por mim, eu gosto de assistir muitos filmes de ficção, né, que mostram coisas, digamos, extraordinárias, que não, filmes de ficção, fantasia, né, coisas que não estão aqui nessa terra, né, coisas que estão além. Porque a gente que se coliga a tudo isso, a gente já busca algo mais. Porque essa realidade aqui, ela é, digamos, não é nada comparado ao que você é, ao que você já vive. Então tudo isso está aí interiormente. E você pode sentir tudo isso. Mas você precisa limpar essas camadas. Então, quando você sentir algo negativo, vem alguém criticar, vem alguém querendo discutir, vem alguém querendo fofocar, vem alguém querendo falar que está muito quente, que não chove, que não sei o que, e que o mundo está um caos, e que não vem logo essas transformações, que não passa logo o Nibiru e destrói tudo. Não se você vai sentir você a necessidade de debater, a necessidade de discutir, a ansiedade para que isso aconteça logo, né? Então isso vai identificar em você aonde está aquela abertura que você está precisando, né? Meditar sobre aquilo e fechar. Fechar não é que você vai se bloquear para nada, não, você vai ter o controle daquilo.
né? Então seu corpo estava lá, o seu corpo emocional está lá todo, né? Você em controle, aí você vai, opa, então é aqui, aí você vai e harmoniza. É aquela coisa da meditar. Então eu estou agitado, estou estressado, eu venho e medito, né? Em alguns minutinhos eu vou e consigo me equilibrar. E o emocional a gente pode fazer isso também. Você não precisa estar em pose de Buda ali, meditando. Você pode estar fazendo qualquer coisa, seu emocional está lá, todo alvoroçado, você consegue equilibrar aquilo e na atividade que você estiver fazendo, você passa a ter muito mais percepção das coisas e tais, né? Então você passa a sair daquele comportamento de manada. Então assim, a gente podemos estar aqui como humanos, né, vivendo a mesma realidade deles, só que a gente já não tem enxafudados na mesma lama, só que seu campo de visão ele já está mais amplo. É como se você começasse a emanar uma energia que clareasse tudo à sua volta, né? Aí você tem que ter o entendimento que as outras pessoas não estão ainda, digamos, nessa frequência. Como você está numa quinta dimensão, as outras pessoas ainda estão vivendo na terceira, e você tem que respeitar isso. Que quando você não respeita, você pega aquele pouquinho que você tem, porque a gente sempre vai ter, porque a gente está aqui, todo mundo, tá, é uma humanidade, né? Somos colegados, e você vai aumentando aquilo, aquilo vai aumentar e aumentar, e te cobre também, e você fica que nem eles, que nem eles. Então, quer voltar para aquela realidade? A gente está fazendo um trabalho de sair, né? Que você pensa que é você que está fazendo, não. É o teu, eu, superior, que é você mesmo, né? Não deixa de ser você, está assumindo o controle do veículo físico, né? Então esse é o despertar. Então você pode fazer aí um exercício facinho de memória, que é lembrar como você era 5, 10, 15, 20 anos atrás, a frequência que você vivia, como você reagia às coisas externas, né, como aquilo deixava seu emocional desequilibrado, e hoje, né, a coisa já é bem diferente. As pessoas vão estar aí, vão continuar provocando, vai continuar a bagunça? Continua. Mas a forma de limpar isso é você equilibrando o seu emocional. Então a outra pessoa que vai vir criticar, digamos, as pessoas sempre criticam, aí você já vai reagir de uma forma tão diferente e vai, antes dela te afetar, você vai começar a afetar ela. Digamos, seu comportamento diferenciado. Não que você tenha essa intenção, também você não vai ter a intenção. Você vai passar cada vez a ser mais natural, mais espontâneo, né? Sem segundas intenções. Eu não estou fazendo algo porque eu quero que a outra pessoa desperte. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso. Então a gente passa a entrar nessa sintonia de forma sutil que a gente nem vai percebendo, né? Então esse é o despertar. Então você vê que sem perceber você foi mudando de frequência e hoje está em algo diferente. Então assim, não permita que o externo te controle. Então ninguém vai vir e vai começar a me mexer, me obrigar a fazer coisas que eu não quero. E assim também não vão fazer isso com o meu corpo emocional, né? Vão me criticar, eu vou, né, ficar nervoso porque eu recebi uma crítica ou uma notícia ruim, né? E digamos assim, somos seres humanos, é normal se desequilibrar com notícia ruim, mas tem pessoas que vão entrar em choque, em crise, em depressão e vai se suicidar, e tem pessoas que ok, né? Se você tem um entendimento maior, o que é uma notícia ruim? Um exemplo, né? Um parente que morre, né? Que é um choque, claro, né? Porque estamos nessa realidade. Se você tem um entendimento além, você, dependendo do grau de conexão que essa pessoa já tem, ela vai entender que uma morte é como uma pessoa que fala, ó, eu vou viajar e eu vou ficar tanto tempo fora. E além disso, dependendo da conexão da pessoa, porque ela continua mantendo a conexão com a pessoa que foi, né? A gente sente, às vezes a pessoa vai de forma prematura, de uma forma, digamos, não natural. É raro. Claro, a pessoa vai ficar um tanto sentida. Mas você então vai ter essa pessoa que vai ter esse tipo de reação, de entendimento, e continua mantendo o contato, né? Ou seja, sabe que não existe, sabe que isso é apenas um descarte do corpo físico. E vai ter aquela pessoa que vai, né, entrar em choque, que é a pessoa que está ainda chafurdando na lama, no negativismo, e perde um parente, para ela aquilo foi o fim, né? Porque a sua realidade, ela está apenas no físico, é como se fosse apenas isso. Então teve o começo lá, vai ter o fim. Então quando você vê um corpo finalizando, né, um corpo que deu seu prazo, para você foi o fim. É como se nunca mais. Você fala, nossa, nunca mais eu vou ver aquela pessoa. Então assim, digamos, é terrível mesmo. Então quem já está passando por esse processo e lembrar como era, né, o medo que as pessoas tinham,
que com a camada de ódio, com a camada da lama que tem, vem medo, vem um monte de coisa. Então tinha medos, fobias, então vai deixando tudo isso. Então assim, é porque o seu emocional está aberto, está coligado com aquela coisa suja preta e te cega. Né? Mas você não deixa de ser aquela centelha que está ali, né, com uma energia tão potente, né, que supera essa realidade muitas e muitas vezes. Só que aquilo tudo está sendo empregado para ver coisas ruins, coisas negativas. Então a dor é muito grande, né, que a pessoa vai sentir quando tem um choque. Aí vai entrar em choque e pode levar o veículo físico à falência, né, que muitos acabam levando. Então assim, esse vídeo, né, eu acho que foi para enfatizar isso. Saia do negativo. Então se você percebe algo que está tentando te controlar, que está tentando qualquer abertura, né, por exemplo, um evento de massa, né, que atrai a atenção das massas, né? Ou seja, as pessoas se abrem e nisso eles conseguem uma abertura e entram com as subliminares. Né? O hipnotismo é assim, você hipnotiza a pessoa, né, obtém a atenção da pessoa, consegue, digamos, um laço energético, então através da emoção, porque a emoção vai colar, né? A emoção é a cola, você tem muitas coisas que você vê. Então se eu não me identifico, né, aquilo não vai afetar em nada em mim. Aquilo vai ser um conhecimento que eu tenho. Agora, se eu vi algo e me escandalizei, né, nossa, que grave, oh, que lindo, tal, eu me abri a emoção. Então, a minha emoção ligou, colou aquilo em mim. Então, aquilo pode fazer parte da minha realidade. Então, aqueles eventos que atraem a atenção das massas, que a massa abriu essas emoções, né, então aí você manda uma subliminar. Aqueles quadros piscando, né, que a pessoa nem pega. Às vezes a mente dela é tão rápida e não pega, mas interiormente pegou. Mesma técnica na magia negra. Abriu o emocional, mandou a mensagem, implantou o chip, a pessoa ficou presa aquilo. Então assim, tendo conhecimento disso, vocês ficam mais atentos. Quando vocês percebem algo mexendo com o emocional, você já retoma o equilíbrio e já observa aquilo de um outro ponto de vista. Não com o emocional, que o emocional está desequilibrado, então ele vai se joga em cima da coisa, né? A pessoa perde o controle. Ou seja, de um ponto de vista mais equilibrado. Então, dessa forma, você vai continuar limpando aqueles resquícios que faltam, né, para se limpar, para você, embora a gente ainda não veja fisicamente, a gente vai ter uma percepção maior dessa realidade que está ancorando na Terra. Né? Então, quando a gente, de fato, aqui oficialmente, né, aquela coisa de oficial, ser a quinta dimensão, que aí a gente vai ter um contato aberto com outras raças, outros povos e tais, a gente vai receber aquilo de uma forma totalmente diferente. Então não vai ser aquele ser tudo sujinho de lama que acabou de sair da fossa. Então por isso que isso não baixa, né? A gente está na fossa. Não vai querer ter contato com gente da fossa. Mas na hora que você sair, se limpar, você equilibrou seus emocionais. Então você não vai ver aquilo, vai nos matar, né? O ZT vai invadir, vai comer nossos cérebros, não sei o que. A fossa. Então eles nem vêm. Na hora que você vê aquilo aberto, fala, nossa, que tipo, que lindo, né? Que legal. Aí você vê, aí a nave desce, o, parece um ser que você nunca viu na vida, e você olha aquilo com admiração. Não com aquilo, nossa, que feio, não se choca com aquilo. Né? Então, aí você está numa vibração diferente. Você tá emanando uma admiração. Então a gente está aberto para aquilo, para o contato. Então, o ser, quando ele vai te contatar telepaticamente, quando ele vai falar com você, né, às vezes a pessoa tem uma telepatia com o ser, ele também se abre. Né? Não é que ele vem e tem acesso a você e consegue ler seus pensamentos e tudo, mas ele também está aberto. Né? E você também pode invadir. Se você vai com toda a sujeira invadir ele, né, não vai ser uma coisa, não vai ser uma coisa legal. Então ele espera a humanidade toda estar preparada para vir. Aí a gente vai estar vivendo uma nova realidade. Mas a gente tem que estar preparado e equilibrados para isso. Né? Não é que nem aquela pessoa que ainda não se equilibrou, né? Que se você tem um ódio e tal, aquilo turba tanto sua mente, aí você vê um ser que de repente você vê, né? Que as pessoas às vezes elas têm que ter aqueles acessos, que tem os contatos e tais, mesmo estão lá, porque é uma espécie de resgate, é um tipo de sacode, acorda, né? Aí ela vê um ser desse, o que ela faz? Ela se ajoelha e vai beijar os pés. Ah, é um Deus, é um santo. Entendeu? Não está se comportando ainda como um ser cósmico, né? De igualdade. Somos todos iguais, somos todos um. E o humano é algo que não tem mesmo como você mensurar. É só você tendo, indo, estudando e ter essa abertura para você ter uma percepção que essa realidade que a gente vive aqui não é nada. Né? É como se você estivesse vivendo no formigueiro, uma realidade de formigueiro, né? Uma coisa muito pouquinha, né? Muito, digamos,
Não é desfazendo o que é pequeno, não, mas é muito medíocre ponto a tudo que a gente pode estar vivendo, né? E então é isso, né? Só percebam quando vocês verem que recebeu uma crítica ou qualquer coisa, como vocês estão reagindo a isso, né? E se equilibre, se harmonize com aquilo. Perdoa o que tiver que perdoar, se perdoe se tiver de se perdoar. Faça atividades que levem a sua vibração. Então, mesmo que você ache que não resolve, que não tem qualquer coisa que você faça que eleva a sua vibração, né, que te divirta, vai estar ajudando nessa limpeza, né? Mas de uma forma equilibrada, porque a mesma forma que a pessoa ela se exalta de uma forma alegre facilmente, uma notícia ruim pode derrubar ela. Então, de uma forma equilibrada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem me mandar por e-mail e até o próximo vídeo. Muito obrigado.